Ô, Andreasa, bom dia pra você. Você sabe que você é um cara que cresceu no Rio de Janeiro, eu cresci em São Paulo, então nós temos referências futebolísticas muito diferentes, né? Narração de futebol no rádio, na TV. Sim. E aqui em São Paulo, a Band passava o campeonato italiano com narração do Silvio Luiz e comentários Sim. do Flávio Prado. Depois veio o Lancelotti. Mas isso passava aqui também. Você passava aqui também. Você lembra o que o Silvio Luiz falava quando era gol? Que ele falava assim, Flávio Prado, o que é que só você viu? Só você viu. E aí a gente cresceu imaginando que o Flávio Prado tinha um terceiro olho, né? Que ele enxergava coisas que só ele via e a gente não. Ô, Andreasa, o que é que só você viu no julgamento de ontem? Não, mas isso aí, bom dia, isso aí é muita responsabilidade. Todo mundo viu. Ou melhor, estava lá posto para todo mundo ver. Falando sério aqui, bela referência, hein, ao campeonato italiano. Sempre aos bom, né? Aos domingos de manhã na tela da Band. Naquela época que não tinha internet, assim como a gente não tinha, né? Internet como tem, não tinha internet, não tinha. Não, então a gente só tinha o campeonato italiano. E era bom demais. Internacional para ver. Napoli e Sampdoria, que a gente precisa de mais para quê? Agora, como juntar campeonato italiano e STF? Deixa comigo, segura minha cerveja aqui. Olha só, o lance é o seguinte, sobre a parte final do julgamento de ontem, né, o fim do julgamento de ontem e, portanto, os votos de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin e de Alexandre de Moraes. Eu vou ser maledicente aqui. Ontem o Alexandre de Moraes votou de novo, né, numa combinação entre eles, né, em função de Luiz Fux ter dito na véspera que não admitiria a partes na sua manifestação, e aparteado não foi. No dia seguinte, o dia, digamos assim, da forra, do troco, os ministros se concertaram ali quase por um diálogo. Não chegaram a dialogar, mas combinaram como uma coisa funcionaria. Carmen Lúcia abriu o voto dela e aí foi tratada a organização criminosa. Esse foi o centro do dia de ontem. Se você pergunta o que é que só eu vi, eu não saberei te responder. Mas o que eu vi especialmente foi isso. A organização, claro, do dia de ontem, em resposta ao voto de Luiz Fux, mas tendo como centro a defesa da existência da organização criminosa, mas a defesa da existência da organização criminosa para o intento golpista, tendo Jair Bolsonaro como líder. Porque na véspera, Luiz Fux se dedicara longamente a intenção dele, desconstruir a ideia de que teria havido uma organização criminosa e, portanto, não havendo organização criminosa, ruiria o principal pilar que sustenta a acusação da Procuradoria-Geral da República, que o maledicente dirá, a acusação de Alexandre de Moraes também. Esse pilar sendo a liderança de Jair Bolsonaro da organização criminosa. Se você não tem organização criminosa, você, por óbvio, não tem liderança. Então, ontem, o dia todos e os votos todos, o dia de ontem inteiro, organizado em função da defesa de que teria havido a organização criminosa liderada por Jair Bolsonaro. Assim começa o voto da Carmen Lúcia, o centro do voto da Carmen Lúcia, depois de um preâmbulo de natureza política que ela faz, de discursos para a história, falando sobre a organização criminosa. Nesse momento, Alexandre de Moraes pede o à parte. E aí vai falar longamente e, em certo sentido, votar novamente. Em certo sentido, sendo provocador aqui, fazer uma defesa da acusação da Procuradoria-Geral da República, reforçando. Então, portanto, mais do que fazer, na minha provocação, segundo voto, avançando na provocação, é quase como reapresentando a peça acusatória e ilustrando com vídeos. Faz parte do jogo. E isso, claro, é ensejado pela exigência de Fux de não ser aparteado. Ontem ele não podia apartear ninguém. E aí a rapaziada toda se consertando ali. Então, isso é que eu queria chamar a atenção. Como todos os votos, Carmen Lúcia, o novo voto de Alexandre de Moraes e o voto de Alexandre de Moraes, de Cristiano Zanin, como as três manifestações de ontem, ademais também os à parte de Flávio Dino, tudo organizado para reforçar esse pilar, com o qual eu concordo, tá? Da existência da organização criminosa, com crimes indeterminados cometidos, que é uma condição para esse tipo penal, os crimes cometidos, os vários crimes, para se chegar ao intento objetivo, que seria
manter o poder, não entregar o poder, se manter no poder. Os crimes cometidos, esses crimes indeterminados, são muito importantes. Com o emprego de violência ou grave ameaça. Falamos aqui ontem, bastaria novembro, dezembro, sobretudo dezembro de 2022, não precisaria de janeiro de 23, do 8 de janeiro, você tem ali nesses meses, para mim, onde se concentra mesmo o movimento golpista, você tem ali a grave ameaça, por óbvio, naquele evento de que falamos ontem aqui, Megali, o caminhão de combustível com uma bomba, grave ameaça que se pretendia explodir nas imediações do aeroporto, e você tem o emprego de violência, que são essas condições, grave ameaça, ou emprego de violência, as condições para o tipo penal, e o tipo penal tem que ter suas condições cumpridas. Golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, aquele evento no dia da diplomação de Lula e Alckmin, o quebra-quebra em Brasília, tentativa de invasão da Polícia Federal, ali estando, portanto, configurado a atividade criminosa da organização sustentada à liderança de Jair Bolsonaro. Eu acho que esse foi o centro do desfecho do julgamento, afinal, condenados os réus todos. É isso. Pois é, e eu só destacaria aqui, certamente não fui só eu que vi isso, mas que o julgamento terminou sem que nenhum dos advogados defendesse a tese de que não houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Todos concordam que houve, mas tentaram tirar o corpo de seus clientes fora. E nenhum advogado apontou uma suposta perseguição injusta do STF. O advogado do Heleno chegou perto disso. Reclamou ali disse coisas a respeito da atuação de Alexandre que os demais não disseram. Mas ninguém ali levantou-se e disse: este julgamento é uma farsa, está havendo uma perseguição, é o meu cliente. Então, ou essa perseguição não existia mesmo, ou os nossos perseguidos são covardes demais para aproveitar a grande oportunidade que tem para declarar isso em rede nacional. Diga lá, Andreasa. Em termos de manifestação da defesa, próximo disso, mas não é perseguição, tem a questão da alegação. Aliás, Luiz Fux abraçou e votou pela nulidade do processo em função disso. Tem a questão do cerceamento ao direito de defesa em função do data dumping, né? Do volume muito grande de autos entregues às defesas de maneira desordenada, com pouco tempo, disparidade de armas em relação à acusação. Tem esse elemento. E para fechar, foi bom você ter falado sobre isso, rapidamente, a questão da competência. Porque não foi exatamente rebatida ontem a questão da competência, não à altura do que propôs na véspera, é a parte mais importante do voto de Luiz Fux, essa sendo a famosa brecha para o futuro, à luz do que aconteceu com a Lava Jato. A questão da competência, da mudança de jurisprudência, talvez oportunista do Supremo para poder manter esse julgamento consigo, isso aí, projetando o futuro, à luz da nossa experiência, deixa uma brecha para que, como no passado, reabilitados foram, aliás, tese do Cristiano Zanin, como no passado reabilitados foram os corruptos nessa república, como se não tivesse havido corrupção, por causa de uma brecha na matéria competência do tribunal, a partir da competência, a brecha fica posta da mesma forma para que no futuro, miseravelmente, e não será sem aviso, os golpistas também sejam reabilitados. Andreasa, e na vitrolinha? Como hoje é sexta-feira e eu não aguento mais esse negócio de julgamento, tô de saco cheio, quero descansar. E vai ter eu abri brasileiro. Os trabalhos, volta o Campeonato Brasileiro e água no feijão, feijoada, feijão. Eu vou pra feijoada e aí eu lembrei do grande Jorginho do Império, do meu Império Serrano, o grande Jorginho do Império, água no feijão, delicioso, samba. Bota água no feijão, Luiz Megali, que eu tô chegando. Opa, um abraço, Andreasa, até segunda. Beijo. Chegou mais um. Afina, cavaco e viola que a remandiola já vai começar. Eu quero ver primeiro quem é partideiro e quem sabe versar água no feijão. Água no feijão.